Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo, agora das dicas posição por posição da oitava rodada do Cartola. Então já começa se inscrevendo aqui no canal, a gente vai trazendo todas as rodadas muitas dicas com muitos dados para vocês conseguirem imitando. Se vocês pegarem nossos últimos vídeos, vocês veem que eu sempre analiso o desempenho do meu time e a gente tá sempre em cima da média, então se inscreve para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho, comenta aí qual é o seu time para rodada, quais suas dúvidas. Um desafio para vocês agora. De que time é essa camiseta aqui? Comenta pra mim aí nos comentários, vamos ver quem acerta. No vídeo passado eu falei um pouco sobre os SGs e os melhores ataques para rodada. Passei por todos os confrontos, fiz análise de quantos gols o time faz, sofre, enfim. Se você quer uma análise bem detalhada, volta no vídeo anterior para poder dar uma olhada nisso. Mas aqui eu vou trazer um resuminho de SG e falo das posições, beleza? Então vamos lá começar pelos goleiros. Bom, para falar sobre os goleiros, a primeira coisa que a gente tem que olhar são os melhores SGs para rodada, né? E eu trago aqui para vocês o resumo. Os 5 melhores SGs são Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, esses três um pouco acima dos demais. E aí, Fortaleza e São Paulo estão entre os 5, mas não são igual aos 3 primeiros. E aí vamos olhar para os goleiros, né? Eu gosto muito de olhar o gráfico do cedido versus conquistado. E aqui eu estou trazendo uma inovação para vocês, que em vez de olhar as últimas 5 rodadas, eu estou olhando um pouco do mando do adversário. Então assim, por exemplo, nesse jogo, o Galo joga em casa contra o Avaí, certo? Eu tô olhando a pontuação que o Everson, que é o goleiro do Atlético Mineiro, conquistou jogando em casa, contra versus a pontuação que o Avaí cede quando ele joga como visitante. Eu acho que isso dá uma ideia melhor pra gente do que a gente olhar as últimas 5 rodadas, porque muitas vezes o time muda quando ele joga em casa e quando ele joga fora, né? Vamos lá. No gráfico de cedido versus conquistado, os times que estão brilhando aqui, que apareceram brilhando, o Atlético Mineiro, o Inter e o Corinthians. Bom, o primeiro destaque que tá aparecendo muito é o Atlético Mineiro e porque o Avaí tá cedendo muito ponto pro goleiro adversário. Se a gente lembrar, o Cássio conseguiu SG e fez 6 defesas, o Daniel do Inter conseguiu SG e fez 4 defesas, o Bento não conseguiu SG, ficou pelo pênalti, né? Mas ele pegou um pênalti, fez 2 defesas, fez 8 pontos. Então é um time que tá brilhando muito nisso. O Atlético Mineiro tem uma defesa consistente. O Avaí nos últimos 5 jogos só fez 2 gols, então acho que é um SG interessante. E se você pegar o retrospecto também, sem contar o mando de campo, olhar os últimos 5 jogos, o Avaí, mesmo quando joga como mandante, ele faz mais gols daí, só que ele também cede bastante defesa para o adversário. Então, nossa primeira indicação aqui do canal é o Everson do Atlético Mineiro. Ele é um goleiro meio caro. Nossa segunda indicação é um goleiro que pode ser caro ou barato. Como assim? Não tem o preço definido? Então, nossa segunda indicação de time que está aparecendo aqui é o Cássio do Corinthians. O América Mineiro é um time que também cede ponto para goleiro, principalmente com SG. O América Mineiro só fez 2 gols quando jogando como visitante. E o Corinthians, na hora de o Corinthians não, o Cássio, é um cara que conquista muitas defesas, né? Toda vez que ele jogou em casa, o Cássio fez 6 defesas. Então é um número muito grande, assim, né? E junto com o potencial de SG, acho que é uma boa. A minha ponderação só, e eu falei que o preço é indefinido ainda, porque pode ser que o Cássio não jogue e jogue o Matheus Donelli, que é bem mais barato, só que daí ficaria como nossa terceira indicação aí, porque assim, muito da indicação do Corinthians é porque tem um SG bem possível e porque principalmente o Cássio conquista muita defesa. Ele começou muito bem o ano, tá salvando o Corinthians em vários jogos, né? O Corinthians vem cedendo defesa. O Matheus Donelli já não é um goleiro tão confiável assim. Então seria uma indicação mais ousada. E os dois são bem caros, né? O Everson e o Cássio até agora. Por isso, eu quero trazer para vocês uma outra indicação aqui, que também está brilhando no gráfico, que é o Daniel do Internacional. O Daniel do Internacional custa 7 cartoletas, né? E a grande vantagem dele também é a questão de que o Atlético Goianiense não costuma fazer muitos gols quando joga fora de casa, né? Nesses jogos que o Atlético Goianiense jogou fora de casa, nos últimos 3 jogos, ele só fez apenas um gol e ele fez 12 finalizações a gol. Ou seja, ele cedeu 11 pontos de defesa para o goleiro adversário. Em média, acho que foram 3 jogos do Atlético Goianiense jogando como visitante, são 4 defesas por jogo. Se você pensar que o SG é viável, acho que o Daniel pode ser uma boa aposta. Ele pode chegar a uns 8, 9 pontos com SG, e mesmo que ele tomar gol, ele deve fazer 3 pontos, né? Enfim, esses são o meu top 3 de goleiro. Como eu sei que tá bem caro a rodada, eu sei que vai ter gente que vai ficar sem cartoleta, eu vou trazer mais uma indicação aqui
que vai mais pelo SG, que é o Max Wallace ou então o Boeck, que jogou agora na Libertadores, né? Que são os goleiros do Fortaleza. O Juventude é um time que vem fazendo gols, é verdade, principalmente quando joga em casa. Jogando fora, ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer gols e ele vem cedendo algumas defesas. Assim, claro que os três outros que eu falei estão bem acima do Boeck e do Max Wallace, mas se você tiver pouca cartoleta, esses dois goleiros custam menos de 3 cartoletas, então pode ser uma indicação aí para você fechar o seu time no patrimônio, né? Bom, finalizamos aqui a posição de goleiro. Acho que um outro nome é o Jandrei também, que pode ser mais barato aí para quem quiser. Só que tem que tomar cuidado que o Ceará é um time que vem fazendo gols aí durante os jogos. Eles vem cedendo defesa, média de 3 defesas, mas vem fazendo gols. Então é uma indicação meio ousada aí. E vamos agora para zagueiro, né? Bom, no gráfico de zagueiro, o cedido versus conquistado, o primeiro time que tá brilhando aí no nosso radar é o Corinthians. Por quê? Porque o América Mineiro que enfrenta o Corinthians é um time que cede muito ponto para zagueiro. Eles têm aqueles atacantes de ponta ali de beirada, o Paulinho Boy, Everaldo, o Felipe Azevedo, que são jogadores que tentam muito a jogada individual e perdem muita posse de bola, né? E aí, nossa indicação aqui é o Raul Gustavo, que já virou figurinha carimbada, tô indicando ele quase sempre aqui, mas porque ele tá se justificando. Ele assumiu a posição de zagueiro com mais desarmes, ele tem 14 desarmes agora em 7 jogos, e ele vem mantendo 2 desarmes por jogo, uma média assim bem consistente. Venho falando isso há um tempo e todo jogo ele faz mais 2 desarmes, mais 2 desarmes. Parece pouco, né? Mas assim, para a posição de zagueiro, que é uma posição que é difícil de fazer pontos, você ter 2 desarmes garantidos é muito interessante. E além disso, ele é um zagueiro que sofre muitas faltas. Ele tem um saldo positivo de faltas sofridas versus faltas cometidas, né? Então sempre soma um pouquinho de ponto a mais. Ele acaba ficando com uma média básica aí que a gente chama de 3, 3,5. E ele já tem um golzinho no campeonato, né? Quem sabe ele pinta aí na bola aérea. E além disso, o Corinthians só tomou um gol nos últimos 5 jogos jogando como mandante, né? Então tem um SG muito viável. Eu acho que o Raul Gustavo é quase uma unanimidade de zagueiro nessa rodada. Bom, agora os outros times que estão aparecendo aqui, os outros zagueiros, eu tava com um pouco de dificuldade, porque assim, os times que estão conquistando não são os times que enfrentam adversários que cedem, né? Por exemplo, o São Paulo é um time que conquista ponto, principalmente com a Arboleda, né? Mas o Ceará é um time que não vem cedendo tanto ponto fora do SG. É verdade que o Ceará cedeu 2 SGs nos últimos 2 jogos que ele jogou como visitante, né? No Brasileirão. Se pegar os confrontos da Sul-Americana, o Ceará vem fazendo muito gol. E por isso torna o jogo meio perigoso. Minha próxima indicação é sim o Arboleda do São Paulo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o Arboleda, tirando aquela pontuação de 11,1, que a gente indicou ele inclusive, porque ele tava realmente chance de bola aérea e de saldo de gols, né? Ele fez 0,3, 2 pontos, 3,2 e menos 0,1. Ou seja, tirando essa rodada que ele imitou, ele vem com pontuações bem fraquinhas assim, né? Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Como o São Paulo é um time que vem destruindo em casa, série muito grande de 100%, né, de vitórias em todos os jogos, acho que vale a indicação da Arboleda, principalmente também porque ele é baratinho, né? Outro time que apareceu brilhando aqui é o Atlético Mineiro. O time do Avaí é um time que cede bastante desarmes, tanto para lateral como para zagueiro. Eu comecei a olhar e vi que alguns jogos cedia mais para lateral, mais para zagueiro. Acho que depende um pouco da posição que os jogadores de ataque alternam, né? Os jogadores que cedem muito desarme lá, o Morato, o Muriqui, e às vezes eles jogam mais abertos, eles jogam mais centralizados, e aí varia a pontuação que cede para zagueiro. Mas de qualquer jeito, é um time que vem cedendo pontuação nessa faixa defensiva aí, né? E aí se a gente pegar o time do Atlético Mineiro, tem 3 zagueiros aí que acho que todo mundo pode pensar, que é o Júnior Alonso, o Nathan Silva e o Godin, que tá aparecendo como dúvida, aí a gente não sabe se ele joga. Bom, o Júnior Alonso é um zagueiro que nos anos passados ele tinha uma média melhor de desarmes, ele piorou bastante, mas ele é um jogador menos faltoso, né? E ele só que é um pouquinho mais caro. E acho que a dúvida que fica, eu não sei se ele vai jogar, porque tem jogo das seleções agora, né? Precisa ter certeza se ele vai realmente para jogo, se ele não foi convocado para a seleção paraguaia, enfim. Os 2 zagueiros que estão mais prováveis de jogar, pelo que eu vi até agora de notícia, são o Nathan Silva e o Godin. O Nathan Silva é um cara que tem uma média de 2 desarmes por jogo, é uma média boa, igual a do Raul Gustavo, né? Só que o que me incomoda muito no Nathan Silva é que ele tem 9 faltas cometidas e 4 amarelos. Então me incomoda um pouco. E como ele é um zagueiro meio caro, ele custa mais de 10 cartoletas, e a rodada tá cara, eu não vou indicar ele. Eu vou indicar pra vocês o Godin. O Godin, ele só jogou um jogo. A gente sabe que na seleção uruguaia ele se notabilizou muito pela bola aérea dele, né? Que é muito forte. Ele é um cara mais limpo, assim, que não comete tantas faltas. E no único jogo que ele jogou, ele teve 3 desarmes, sofreu 2 faltas, fez 3,8 sem SG.
Então, e ele é um zagueiro que custa mais barato, ele custa quase 6 cartoletas. Então, assim, se ele for jogar, acho que junto com o Raul Gustavo também é uma indicação bem interessante para você fechar a sua zaga. E finalmente, além do Raul Gustavo, Godinho e Arboleda, que foram nossas três primeiras indicações, nossa terceira indicação aqui vai ser de um time que não tá brilhando no SG, que não tem tanta chance assim de SG, que é o Flamengo. O Flamengo é um time que nos últimos jogos, jogando fora de casa, tem feito muitos gols, é verdade, e tomado muitos gols também. Então o SG é mais improvável, ainda mais que o Fluminense tem um retrospecto positivo contra o Flamengo nos últimos jogos. Mas nossa última indicação aqui é o Pablo. E por que é o Pablo? O Fluminense é um dos times que tá parecendo o que mais cede. Aí eu achei estranho, falei, ué, se o Fluminense não tá cedendo SG, como é que ele tá cedendo tanto ponto pra zagueiro? E eu fui dar uma olhada e todo jogo tem um zagueiro que faz 2, 3 desarmes contra o Fluminense, sabe? Principalmente por causa do Luiz Henrique e por causa do Cano também que cede alguns desarmes. E aí, nessa escassez de zagueiro pra gente indicar, eu comecei a dar uma olhada nos zagueiros do Flamengo e, claro, quem chamou a atenção foi o Pablo. Ele tem 8 desarmes em 3 jogos, sendo que no último jogo contra o Goiás, que o Goiás jogou tipo todo lá atrás, assim, não deu chance de desarme pro zagueiro adversário, ele não fez nenhum. Então isso quer dizer que nos outros jogos que o jogo foi mais aberto, assim, que o time não ficou lá fechadinho, que eu acho que não vai ser o caso do Fluminense, porque o Diniz costuma sair pro jogo, né? O Pablo tem uma média de 4 desarmes por jogo, é uma média muito boa. Ele fez 5 no primeiro jogo e 3 no segundo. Então, assim, por ser um zagueiro que desarma bastante pelo Fluminense CD, acho que ele pode ser uma indicação para garantir ali a média básica, né, de 3, 4 pontos. E quem sabe se num jogo mais pegado aí de clássico vem um SG, ele pontua aí 8, 9 pontos. Por isso, nossa quarta indicação é o Pablo. Os zagueiros do Internacional, que acho que muita gente está escalando aí, eu vi no time dos mais escalados, eu tenho um pouco de restrição porque o Vitão não desarma quase nada, ele tem 2 desarmes, a média dele boa é porque ele fez um gol até agora, né? E a gente sabe que o gol é uma pontuação mais esporádica. E o outro zagueiro é o Mercado, que assim, ele tem uma média boa de desarmes, foram 11 desarmes até agora no campeonato, só que ele fez todos os desarmes lá no começo nas 3 primeiras rodadas. Depois ele parou de desarmar, fez um, não fez nenhum e piorou muito, por isso eu não estou indicando ele, eles saíram das minhas indicações. Bom, vamos agora para a posição de lateral. Os times que estão brilhando no gráfico de cedido versus conquistado são Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional e Cuiabá. Só que aí eu já trouxe para vocês em outros vídeos e eu acho que o interessante é fazer a diferenciação entre lateral esquerdo e lateral direito. Para lateral esquerdo, o time que mais cede ponto para lateral esquerdo é o América Mineiro. Nos últimos jogos com visitante, que é o caso do América Mineiro agora, ele cedeu 11,63 para os laterais esquerdos. A gente lembra da mitada que ele cedeu pro Egídio. E mesmo se a gente pegar também os últimos 5 jogos em retrospecto, também é um time que vem cedendo muitos desarmes. Todo jogo é 3, 4 desarmes pro lateral esquerdo. E aí, quem é o lateral esquerdo que deve enfrentar o América Mineiro? Até o momento ele não tá provável no cartão, mas acredito que vai jogar. É o Lucas Piton. O Lucas Piton tem a melhor média entre zagueiros, entre laterais, uma média de 8,92. É um cara que já participou de 2 assistências, já tem um gol no campeonato e 20 desarmes. Então acho que casa muito com esse cenário aí que a gente tá vendo do América Mineiro, que cedeu 2 desarmes e assistência pro Egídio, 6 desarmes e SG pro Lucas Pires, 4 desarmes e assistência pro Busanello. Então é um time que tá cedendo muito pro lateral esquerdo e o Piton é um cara que conquista muito. Ele é um cara caro, mas se você tiver cartoleta, ele é uma unanimidade no seu time. O outro lateral que a gente vai indicar é o outro lateral do Corinthians. Por quê? Porque nos times que mais cedem para o lateral direito, aparece de novo o América Mineiro. Como eu disse também quando eu falei do Raul Gustavo, o América Mineiro tem Paulinho Boy, Everaldo, esses jogadores que tentam mais o mano a mano, e eles acabam sendo um ponto tanto para os laterais como para os zagueiros, né? E aí nos últimos jogos jogando como mandante, como visitante, o América Mineiro cedeu 5,56 pontos para o lateral direito. E aí eu acho que assim, diante desse cenário que está cedendo tanto, o cara que a gente vai indicar é o Rafael Ramos do Corinthians. A gente não sabe, pode ser que o Fagner volte nesse jogo, e o Fagner também é um cara que desarma bastante, então também seria a nossa indicação, mas o Rafael Ramos, nesses 5 jogos que ele fez pelo Corinthians, ele tem 15 desarmes. Os outros números dele em relação a critérios ofensivos, assim, não são tão bons. Mas como o América Mineiro vem cedendo bastante ponto, ele é um cara que está conquistando desarme, pode ser que ele mantenha aqueles 3, 4 desarmes no jogo e com SG vai para 9 pontos, né? Então a nossa segunda indicação aqui, a dobradinha do Corinthians. Nossa terceira indicação aqui é o Guga, do Atlético Mineiro, lateral direito,
E o Avaí, que é o adversário do Atlético Mineiro, cedeu 5,40 pontos para os laterais direitos que enfrentaram ele como visitante. E muito dessa pontuação é, claro, por causa do SG, e o Galo tem esse potencial de SG, mas também cedeu bastante desarmes. Claro que nesse começo de campeonato, o Guga não tá tão desarmador assim como ele vinha sendo nos campeonatos estaduais, que a gente analisou os dados, viu que ele era um dos melhores zagueiros, melhores laterais em desarmes no campeonato estadual. Ele não começou tão bem assim no campeonato brasileiro. Mas, em compensação, ele já tem 4 finalizações para fora e sofreu 8 faltas, o que é um número que dá uma certa segurança, assim. Cada jogo ele dá uma finalização para fora, sofre 2 faltinhas ali, já soma aqueles 2 pontinhos, assim. Se ele desarma uma vez ou outra, ele já soma aqueles 3, 4 de média básica. Juntando com o potencial de SG, acho que é uma boa. E principalmente porque, assim, acho que você tem que ter algum SG do Galo, tá? E aí vamos para nossa última indicação aqui, que é o René do Internacional. O terceiro time que mais cede para o lateral esquerdo é o Atlético Goianiense, que enfrenta o Internacional. Foram 5,70 pontos. É bem verdade que não é tanto desarme aí que tá aparecendo, são mais SG que tá dando essa pontuação cedida para o Atlético Goianiense. Mas o René, que é o lateral do Internacional, já fez 17 desarmes. É o terceiro lateral que mais desarmou nesse Campeonato Brasileiro. Então, juntando esse fato de o René conquistar muito desarme e o Atlético Goianiense ceder SG pro lateral esquerdo, enfim, para a defesa inteira, acho que essa pode ser a nossa quarta indicação para vocês. Comenta aí qual é a sua defesa, quais são os SGs que você está postando para essa rodada. Vai comentando aí quais são suas dúvidas também, se você acha que tem mais alguma indicação legal para zagueiro, para lateral. E vamos ver, né? Vamos agora pro meio e pro ataque. Bom, para falar do meio e do ataque, eu gosto de gerar os times que têm mais potencial ofensivo nessa rodada. E os 5 times que têm mais potencial ofensivo olhando o confronto são Atlético Mineiro, é o que está mais brilhando disparado, assim, eu acho que você tem que ter pelo menos uma dobradinha do Atlético Mineiro e talvez até uma triplicadinha, assim, 3 jogadores. Depois do Curitiba, porque é o segundo melhor ataque depois do Palmeiras, o Fortaleza, o Corinthians e o Inter. Ah, você não falou do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, que são times que têm ataques positivos. É porque eles têm um confronto muito difícil, né? O Palmeiras enfrenta o Santos e no clássico aí, os dois times vêm fazendo muitos gols, só que a defesa dos dois vem sendo bem sólida e não vem tomando gol, sabe? Por isso que eu acho que não tem esse potencial ofensivo. Pode ser que individualmente tenha um jogador ou outro, né? E o Fortaleza tá aparecendo aqui, apesar de não vir conquistando muito. Apesar de que na Libertadores agora o Fortaleza acabou de vir de 4 gols, né? Mas quando joga como mandante, o Fortaleza não vem tão bem. Mas o Juventude vem tomando muito gol, por isso que o Fortaleza tem um potencial ofensivo legal. E aí a gente faz a divisão aqui, para vocês, no meio, entre os volantes e os meias. Os volantes a gente olha muito mais para desarmes e os meias para o potencial mais ofensivo, né? Eu vou começar falando de 2 caras que são Scarpa e Arrascaeta, que são do Palmeiras e do Flamengo. Eles são jogadores que são difíceis de deixar de fora porque eles conquistam muito ponto, né? Eu sempre falo isso. A gente sofreu naquela rodada que a gente deixou o Arrascaeta de fora. Mas nessa rodada, primeiro tem que ver se ele vai jogar, né? Porque o Uruguai também tem jogo de seleção. E eu acho difícil de escalar ele sendo tão caro. E o Fluminense é um dos times que menos cede ponto para meia, sabe? Então, assim, apesar de você tentar conquistar, como ele é muito caro, tem essa dúvida se ele realmente vai jogar e o fato do Fluminense não ceder me faz não indicar ele nessa rodada aqui. Meu Deus, já sei que vocês estão indignados aí que eu tô deixando a Arrascaeta de fora. O Scarpa é um caso muito parecido com a Arrascaeta. O Scarpa e o Veiga, precisa ver se o Veiga tava com quadro gripal, né? Eles são jogadores que conquistam muito, mas o Santos não cede, sabe? Então fica nesse dilema aí. Eu acho que vão ser. Os dois são clássicos, vão ser jogo pegado. Eu acho que tem indicações melhores de meias e volantes para essa rodada. Mas enfim, se você quiser apostar na consistência deles de conquistar, quem sabe, né? Vamos lá, nossa primeira indicação é o Andrei do Curitiba. Bom, a gente falou do Andrei na última, que ele é um cara que dificilmente faz menos de 5 pontos, ele acabou fazendo 7. E jogando em casa, o cara tem uma média de mais de 14 pontos. Ele fez 15,3 na primeira rodada com 1 gol e 5 desarmes. Na segunda ele fez outro gol e 3 finalizações para fora e fez 12 pontos. E na última rodada que ele jogou em casa foi 16,3 com 1 gol e 5 desarmes de novo. Então assim, é um cara que toda rodada faz muito ponto, fez gol em todos os jogos. É verdade que o Botafogo não tá cedendo tanta participação ofensiva, mas desarme, o Botafogo é um mar de desarme cedido. Então o Andrei pode conquistar e quem sabe, ele fez gol em todos os jogos, quem sabe faz agora. A gente lembra do Marlon Freitas, que joga numa posição parecida com o Andrei, contra o Botafogo, que fez 7 desarmes e 1 gol, né? E deu aquela mitada. Será que vem de novo? Eu acho que o Andrei é indispensável no seu time. Bom,
Outra indicação aqui é o Internacional. O Edenilson, o Atlético Goianiense que enfrenta o Internacional, é um time que vem cedendo muito. Eu tinha falado já que toda rodada cedia pelo menos 4 desarmes para um volante. E na última rodada se confirmou isso, o Andrei fez mais de 4 desarmes e fez 7 pontos. E eu falei que, tirando contra o Botafogo, o Atlético Goianiense tinha cedido participação em gol para meia em todos os jogos. Na última não se confirmou, mas quando ele joga fora de casa, o Atlético Goianiense mantém essa escrita: 100% dos jogos tem participação pro meio adversário. E aí, um jogador que faz muito essa função de marcador e chegar na frente é o Edenilson. Por isso é a nossa indicação aqui. O Edenilson tá faltando um golzinho dele, ele é o cobrador de pênalti. Ele já tem 2 finalizações na trave, 2 finalizações defendidas, 6 finalizações para fora. Tem alguns desarmes aí, 6 desarmes. Tá faltando um golzinho, ele já tem uma assistência, é o cobrador de pênalti, quem sabe sai nesse jogo, né? Eu acho que uma indicação ousada aí é o Rodrigo Dourado. Ele fez hat-trick aí no meio da semana, gol de cabeça. O Atlético Goianiense vem tendo uma dificuldade para marcar a bola aérea. E como o Atlético Goianiense cede muito desarme, eu acho que pode casar bastante com o estilo do Dourado. Mas de qualquer jeito, nossa indicação mesmo é o Edenilson. Bom, pelo potencial ofensivo, quem tá aparecendo aqui é o Nátio Fernandes. O Avaí, por incrível que pareça, é um time que cede muito ponto para atacante, mas não tanto para meia, né? A gente lembra que na última rodada teve a mitada do Terans, fez 18 pontos, mas tirando o Terans, antes disso, não tinha tido tantos meias se destacando quando jogaram contra o Avaí, né? Mas assim, como o Atlético Mineiro tem um potencial muito grande de gols, e eu não quero, e talvez a gente não tenha vaga no ataque para colocar Hulk e Ademir, né? Então a gente vai estar indicando o Nath, que já tem um gol, 2 assistências, 4 finalizações para fora, 6 finalizações defendidas. É um cara que está participando muito do jogo ofensivo do Galo. Eu vi o jogo da Libertadores agora, ele finalizou 2 vezes no gol, uma finalização para fora, está participando com assistência, com gol, enfim. Acho que ele melhorou muito o desempenho dele no Cartola e por isso é a nossa indicação aqui. Nossa quarta indicação é um cara ousado aqui. A gente já viu com 2 indicações ousadas. Mas a primeira é a seguinte: o Elvis não morreu. É o Elvis do Goiás. Meu, eu tava olhando aqui a média dos jogadores, olhando o desempenho, e me assustei. A média do Elvis nessas 6 rodadas que ele participou é de 5,97. Ele tem média de Scarpa, de Nacho, de jogador assim, badaladíssimo, sabe? E aí eu fui olhar os dados dele, ele realmente não tem média básica, ele é um cara que dificilmente desarma, é um cara pesadinho, assim, mais gordinho, mas ele tem 4 gols e 1 assistência em 6 jogos, quase todo jogo ele participou de gol. E assim, você fala, foi tudo num jogo só. Não. Tirando contra o Flamengo, que foi o último jogo aí, ele participou sempre de um golzinho. E jogando em casa, principalmente, ele tá com média excelente em casa, de mais de 9 pontos. E assim, se você olhar o time do Bragantino, teve assistência do Scarpa, gol do Veiga, gol do Renato Augusto. No jogo que não valeu pro Cartola, com o Atlético Mineiro, gol do Nacho. Se a gente pegar os jogos anteriores, contra o São Paulo, o Igor Gomes fez 4.7 e o Patrick 4.9. E mesmo jogando contra o Ceará, que é um time muito mais fraco, o Wesley fez 4 pontos. Então é um time que está cedendo todo jogo ponto para meia. E casando com esse negócio de o Elvis fazer gol sempre e participar de gol sempre, nossa indicação usada aqui é o Elvis. Ele custa só 7,48 e pode ser um super diferencial do seu time. E para finalizar, outra dica ousada é o Pikachu do Fortaleza. A gente viu que o Fortaleza vai vir animado para essa rodada aqui. Precisa se recuperar, é o lanterna do campeonato. Mas eu acho que tá muito mais por azar, porque vem criando bastante. Classificou na Libertadores, classificação histórica, ganhou de 4-3 do Colo-Colo, ou seja, um time que tá com potencial ofensivo. O Pikachu é um cara que, cobrador de pênalti, bate bola parada, sendo que o Juventude vem tomando uns golzinhos de bola aérea, assim. O Juventude sofreu 7 gols nos últimos 5 jogos. E para completar essa dica do Pikachu, ele joga ali, tá meia como Cartola, mas ele joga ali pelo lado direito, né? E a gente lembra, no último jogo do Juventude pro lateral direito, o Marcos Rocha fez assistência, teve 3 desarmes, fez 12 pontos. Então assim, o Pikachu casa esse potencial ofensivo com esse chance de desarmes aí, de bola parada que ele também tem, sabe? Então nossa última indicação aqui de meia é o Pikachu. Retomando para vocês: Edenilson, Andrei, Nath Fernandes, Elvis e Pikachu. Vamos agora para o ataque. A gente vai vir com a mitada nesse ataque. E eu já vou começar com 2 caras que eu falei 2 rodadas. Nessa aqui de novo, jogando em casa, não tem como ficar de fora. Hulk e Caleri. Bota no seu time aí, queima suas cartoletas. Porque os caras participam de gol sempre, sabe? Não tem como deixar eles de fora do seu time, é muito arriscado. Vão ser os capitães mais escalados. E eu vou falar aqui para vocês qual é o capitão que eu acho melhor entre os dois.
Mas não tem como deixar de fora. É muita cartoleta, já vai aí R$ 50, 50 cartoletas de patrimônio, mas paciência, deixa os dois no seu time. E aí, entre eles, eu vou estar indicando para vocês de capitão o Hulk. Por quê? Porque o Avaí é um time que está cedendo muito mais ponto para quem joga como atacante, né? O Ceará, se a gente lembrar, nos últimos jogos, tomou um gol do Atlético Paranaense de pênalti, não tomou gol do Santos, foi jogar na Argentina pela Sul-Americana e não tomou gol. Nos últimos 5 jogos que ele jogou fora, ele só tomou um gol e foi de pênalti. Então, assim, é um time que vem com uma defesa muito consistente. Por isso eu acho que o Caleri é uma boa, porque ele é um cara que, enfim, todo jogo ele faz gol, ele já tem 7 gols no campeonato. No Morumbi ele fez gol em todos os jogos, então ele tem que estar no seu time. Mas eu acho que o São Paulo tem um jogo duro aí, encardido como o Ceará, sabe? Por isso que eu acho que o Hulk é um capitão melhor do que o Caleri, né? E aí, a outra indicação que a gente vai dar aqui é o Ademir, também do Atlético Mineiro. Eu vou trazer para vocês as pontuações dos últimos atacantes que jogaram pela ponta contra o Avaí, que é o adversário do Atlético Mineiro. Contra o Atlético Paranaense, o Coelho deu uma assistência e fez 8,7. Contra o Juventude, o Oscar Ruiz fez um gol e fez 10 pontos. Contra o Coxa, o Igor Paixão fez gol e fez 9,7. Contra o Goiás, o Pedro Raul fez gol. E contra o Corinthians, a gente teve aquela mitada. Tá certo que naquela rodada o Roger Guedes jogou mais centralizado, mas o Roger Guedes fez 3 gols. Então, assim, todo jogo tá cedendo ponto para quem joga ali pela ponta do campo. Por isso, o Ademir, que é um cara que ainda não tem gol no campeonato, é uma indicação muito interessante. Porque, assim, a gente casa um time que tá cedendo essas participações em gols com um cara que é o Ademir, que tem uma média básica excelente. Mesmo sem gol, ele tem média no campeonato até agora de 5,43. Assim, é uma média excelente. E a gente lembra que o Galo fez 11 gols nos últimos 5 jogos jogando como mandante e o Avaí cedeu 9 gols. Ou seja, tomou 9 gols nos últimos 5 jogos como visitante. Acho que é uma indicação muito interessante o Ademir você até fazer essa dobradinha. Bom, sobram 2 vagas aqui e essas 2 vagas vão primeiro para o Ítalo, do Bragantino. Por quê? A gente já tinha falado no último vídeo, eu falei do Pedro, eu falei na live que o Goiás cedia muito ponto para centroavante, falamos que o Pedro ia jogar, o Pedro entrou como centroavante e fez gol. Então manteve a cena do Goiás sempre ceder um golzinho, uma assistência para o centroavante adversário, é uma média muito interessante. E por isso, diante desse cenário do Goiás ceder muito ponto para centroavante, a gente indica o Ítalo, que é o centroavante do Bragantino. Ele é baratinho, custa apenas 8 cartoletas, já tem 2 gols no campeonato, é o cobrador de pênalti. Acho que muita gente tá falando do Arthur também, que é mais barato, só que o Arthur joga pela ponta e o Goiás não cede tanto ponto pra ponta assim. A gente viu no último jogo que o Gabigol jogou mais fora da área e ele fez pouco ponto, né? Então, nossa dica é o Ítalo, né, do Bragantino. E pra fechar aqui, tem que ter um cara do Coxa, porque o Coxa é um dos melhores ataques jogando em casa nos últimos 5 jogos, né? E aí eu sei que o pessoal fica na dúvida entre Léo Gamalho e Igor Paixão. Igor Paixão tem uma média básica melhor, é um cara que mantém uma média mais constante, assim, eu sei que muita gente gosta disso, inclusive eu. Mas eu vou indicar pra vocês o Léo Gamalho. Ele tem uma média de 9,2 jogando em casa, é uma média muito interessante, ele tá participando de gol sempre. E aí eu fui olhar os atacantes que jogaram contra o Botafogo. Os gols que fizeram contra o Botafogo de atacante foi gol do Aloísio, boi bandido, né? Contra o América Mineiro. Gol do Moisés e gol do Pita, do Juventude. São jogadores que jogam mais dentro da área, né? Por isso que eu tô indicando o Léo Gamalho para vocês, fazendo essa análise mais aprofundada. É bom lembrar que no jogo que foi clássico, né, o Bruno Henrique fez 10,4 sem gol e sem assistência, e jogando pelo lado. Não pode ser que o Igor Paixão faça de novo. Mas eu acho que o jogo contra o Flamengo é mais ativo porque é um clássico, né? Por isso a gente fecha a nossa indicação aqui com o Léo Gamalho. Bom, isso era o vídeo que eu queria trazer para vocês, dica posição por posição. Vem para nossa live, vamos ver quais são as escalações que vão ter, as notícias, escalar meu time para a rodada. Enfim, ver todas essas informações para você mitar nessa rodada. Ah, não esqueci não do desafio. Vocês acertaram aí qual é esse time aqui, ó? Deixa eu ver se vocês acertaram no comentário. Valeu, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!